Glória a Deus. Querido, o tema da nossa palavra hoje é olhos de fé. Olhos de fé. E eu quero falar aqui sobre quatro pontos que eu separei, muito importante, para que a gente possa enxergar com os olhos da fé. Primeiro ponto, enxergue o que Deus tem para você. Todas as vezes que Deus, Ele quer nos levar para um novo tempo, um novo nível, uma nova fase, uma nova história. Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo na nossa vida, primeiro, Deus vai nos tirar de um lugar que limita a nossa visão e vai nos levar, vai abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, todas as vezes que Deus, Ele quer nos levar para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova direção, Ele vai nos tirar de um lugar que nos limita e vai abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que Ele tem para nós. Foi assim com Moisés e o povo de Israel. Deus primeiro tirou eles do Egito, tirou eles da terra da escravidão, e depois enviou 12 espias, lá em Números 13, versículo 1, se puder abrir para a gente. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito, tirou eles da terra da escravidão, depois abriu os olhos deles, depois Deus mostrou. A Bíblia fala em Números 13, versículo 1, que Deus enviou ali, Deus falou para Moisés, envia homens para enxergar a terra de Canaã, para olhar tudo aquilo que eu tenho para vocês. Então Deus, Ele mostra. Por que Deus faz isso? Para que nós tenhamos uma visão nova. Não tem como eu chegar em lugar nenhum se eu não consigo ver. Eu não consigo chegar no lugar que Deus tem para mim sem primeiro ver primeiro. Né? Então Deus, Ele mostra. Então Deus hoje, Ele está nos tirando da terra do Egito. Deus está tirando tudo aquilo que te escravizava, tudo aquilo que te aprisionava. E Deus está mostrando para você tudo aquilo que Ele tem para você. Deus também falou para Abraão, antes de se tornar Abraão. Em Gênesis 12, versículo 1. Assim, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em Gênesis 15, versículo 5, depois Deus fala para Abraão novamente. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou. Olhe para os céus, olhe para as estrelas, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Então Deus, Ele sempre vai nos tirar de um lugar e vai mostrar tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? E como que eu vou viver isso? Primeiro, saindo da zona de conforto, saindo da mesmice, saindo do ambiente negativo, saindo daquele lugar que te impede de ver tudo aquilo que Deus tem para você, mudando a sua mente, mudando os seus olhos, parar de pensar que você não é ninguém, parar de pensar que as coisas não vão dar certo, parar de impossibilitar, de colocar impossibilidades, e entender que você serve um Deus que é o Deus do impossível, entender que você serve um Deus que é um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Enquanto você não sair desse lugar, você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para você. Enquanto você não sair desse ambiente ruim, você não vai conseguir enxergar o melhor de Deus para a sua vida. E eu quero te dar uma resposta nessa manhã em nome de Jesus. O que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para a sua casa, é algo muito grande, amém? O que Deus tem para você é algo maravilhoso em nome de Jesus. Então o primeiro ponto, enxergue aquilo que Deus tem para você. Segundo ponto, não seja cego, enxergue com os olhos da fé. Enxergue com os olhos da fé. Em Marcos 10, versículo 46, a Bíblia fala da história do Bartimeu. Quando já ouviu falar do cego Bartimeu?
E esse homem, a Bíblia fala que ele era um homem cego que vivia à beira do caminho. Todos os dias, a Bíblia fala que era de costume ele estar naquele lugar, era de costume ele estar naquele ambiente, à beira do caminho e ainda pedindo esmola. Só que esse homem, se a gente for parar para perceber, esse homem ele não era só cego fisicamente, mas ele era cego também espiritualmente. E no dia que ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar que Jesus estava fazendo milagres, ele ouve falar que Jesus podia mudar a história dele, ele ouve falar que Jesus, podia transformar, que Jesus podia curar, que Jesus podia escrever uma nova história para ele. Ele começa a enxergar com os olhos da fé, ele começa a exercer a sua fé, e ele para pensar, poxa, chegou a oportunidade, chegou o momento, e ele enxerga Jesus com os olhos da fé, e a vida dele é mudada, a vida dele é transformada. Querido, quando você não enxerga com os olhos da fé tudo aquilo que Deus tem para você, o lugar mais longe que você vai chegar é na beira do caminho. Enquanto Bartimeu não tinha enxergado com os olhos da fé, ele vivia na onde? Na beira do caminho. Já viu aquela pessoa que tudo que ela começa, ela não termina? Que ela sempre começa algo e para no meio do caminho? Muitas vezes nós somos assim, porque nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Ou nós começamos algo e paramos. Querido, Deus quer que você vá longe em nome de Jesus. Deus quer que você avança. Deus tem uma vida maravilhosa para você. A Bíblia também fala do povo de Israel. O povo de Israel, lá em 1 Coríntios 10, versículo 5. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles saíram em direção aonde? A terra que Deus tinha para eles. Só que o povo de Israel, a Bíblia fala, olha, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou na maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles morreram na onde? No meio do caminho. Por quê? Porque eles não enxergaram com os olhos da fé. Eles sabiam tudo aquilo que Deus tinha para ele, porém, eles não viram com os olhos da fé. Querido, enxergue tudo aquilo que Deus tem para você. Qual que é o objetivo dessa palavra? É você entender que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. O objetivo dessa palavra é você entender que Deus pode mudar a sua história, que não importa o lugar que você esteja, não importa o lugar que você está, não importa o quão impossível está a sua vida, Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode escrever uma nova história. Outros discípulos que não enxergaram o melhor de Deus foram os discípulos de Emaús. A Bíblia fala em Lucas 24, versículo 13, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E esses discípulos, a Bíblia fala que eles foram em direção a Emaús tristes, desanimados, porque eles não estavam enxergando. A Bíblia fala que os olhos deles estavam impedidos de ver, e eles foram na direção contrária àquilo que Jesus tinha falado para eles ficar. A Bíblia fala que Jesus falou para eles esperar em Jerusalém. Ele estava indo para Emaús, totalmente na direção contrária. Quando você não enxerga aquilo que Deus tem para você, você anda por caminhos errados. Quando você não enxerga aquilo que Deus tem para você, a sua vida vai ser uma vida de desânimo. E Jerusalém, olha para você ver que forte. O significado de Jerusalém significa cidade de paz. Cidade perfeita. Aquilo que Deus tinha para aqueles homens era o quê? Perfeito. Era algo maravilhoso. Enquanto eles estavam andando em direção contrária, eles estavam desanimados. Querido, enquanto você andar na contramão daquilo que Deus tem para você,
Eu tenho uma resposta negativa para você. Você vai viver uma vida frustrante. Você só vai conseguir viver o melhor de Deus quando você estiver no centro da vontade dEle. Você só vai conseguir extrair tudo aquilo que Deus tem para você quando você estiver no centro da vontade dEle, caminhando em direção àquilo que Ele tem para você, andando em direção àquilo que Ele tem para você. Terceiro ponto, enxergue que a hora é agora. O que você precisa já está preparado, amém? Tudo aquilo que você precisa já está pronto. João 4, versículo 35. Se puder abrir para a gente, por favor. João 4, versículo 35. Glória a Deus. A Bíblia fala assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, já estão maduros para a colheita. Olha para você ver que palavra maravilhosa. Deus está falando assim: vocês não dizem daqui a 4 meses vai haver colheita? Jesus está falando para eles: eu lhes digo, abram os olhos, vejam, os campos já estão maduros para a colheita. Querido, quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que você precisa já está preparado em nome de Jesus. Se é de cura que você precisa, a sua cura já existe. A libertação da sua casa já existe em nome de Jesus. A restauração do seu casamento já existe. A promoção no seu trabalho já existe em nome de Jesus, já está pronto. Já está preparado. Se você conseguir enxergar, você vai viver os melhores 6 meses da sua vida aqui até o final do ano, em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus, creia nessa palavra. Existe algo de Deus para a sua vida. Existe algo maravilhoso de Deus para a sua história. Para de olhar para as limitações. Para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para a economia. Olhe para aquilo que Deus tem para você. Olhe para Deus. Consiga enxergar, querido, que Deus tem uma nova história para você, em nome de Jesus. Esse dia eu até compartilhei aqui no Arena. Eu lembro que eu me converti em 2011. 2011. E nesse meio tempo, eu fui vendo a minha história, e antes a minha vida, o ambiente da minha casa era um ambiente de destruição, era um ambiente ruim, e tinha uma vida totalmente bagunçada. Eu morava com a minha mãe, com a minha família, em uma casa de 2 cômodos, e morava 7 pessoas. Eu lembro até hoje. E eu me converti, aceitei Jesus. Eu sabia que Deus estava querendo mudar a minha história. E ali eu escrevi tudo aquilo que eu queria conquistar nos últimos 10 anos. Né? 10 anos para frente eu escrevi tudo que eu queria conquistar. Eu comecei a enxergar que Deus podia mudar a minha história. Comecei a enxergar que Deus tinha algo novo para mim. Que Deus tinha algo novo para minha família. Que Deus tinha algo novo para a minha vida. E eu coloquei tudo no papel. Falei: Deus, eu quero conquistar minha casa, quero conquistar meu casamento, quero conquistar meu filho, quero conquistar minha equipe, quero conquistar minha empresa. Comecei a colocar tudo ali diante do papel. E depois de 10 anos, eu tinha até esquecido. Depois de 10 anos eu olhei para trás, e tudo que eu tinha colocado no papel, eu já tinha conquistado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu enxerguei que Deus tem algo grande para a minha vida. Enquanto você não enxergar, enquanto você não abrir os seus olhos, enquanto você só olhar para a dificuldade, enquanto você viver a sua vida de qualquer jeito, as coisas não vão dar certo. A partir do momento que você começar a olhar
tudo aquilo que Deus tem para você, a você começar a olhar com os olhos da fé, a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Glória a Deus. E mais um ponto. Enxerga o melhor de Deus, mesmo que pareça impossível. 1 Reis 18, se puder projetar para nós. 18, versículo 41. Glória a Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Versículo 42. Saiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu em cima do monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Próximo. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias lhe disse: volta, e assim por 7 vezes. Próximo. Na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu cavalo e desce, para que a chuva não te detenha. Olha para você ver que forte essa passagem. Ela está falando o quê? Fazia muito tempo que não chovia sobre a terra. Fazia muito tempo que não existia chuva ali naquele lugar. Existia uma seca. E eles precisavam da chuva. Era uma necessidade. Então Elias, ele sobe ao monte ali junto com o seu servo. E ele fala para o servo: olha em direção ao mar, enquanto ele estava ajoelhado. Olha em direção ao mar. E vê se você consegue enxergar algo. E a Bíblia fala que ele, na primeira vez, ele não enxerga nada. E talvez você está assim aqui nessa manhã. Talvez hoje você olha e você não consegue enxergar nada. Você não consegue enxergar soluções para os seus problemas. Você não vê nenhuma saída. Depois Elias fala para aquele servo: olha de novo. Na 2ª vez ele também não enxerga nada. Na 3ª vez não enxerga nada. E assim sucessivamente até a 7ª vez. Na 7ª vez ele enxerga uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E o que Elias fala para aquele servo? Esse é o sinal que vai chover sobre a terra. Ou seja, talvez aquilo que você está enxergando é algo pequeno. Mas você pode ter certeza, querido, que o pequeno na mão de Deus se torna algo abundante em nome de Jesus. Talvez a sua visão, talvez hoje você olha e fala: Deus, mas eu só ganho isso, Senhor. Não está dando nem para suprir minhas necessidades. Talvez você olhe e fale: Senhor, por que a minha família não muda? Senhor, mas por que a minha vida não vai para frente? Por que eu estou assim? Talvez você não está conseguindo enxergar o melhor de Deus. Mas entenda, querido, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que Deus tem para você é algo grande, é abundância, é o sobrenatural. Você só precisa ver. Você só precisa crer em nome de Jesus. Creia. Creia que existe o melhor de Deus para você e para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse ambiente eu queria convidar você a se colocar de pé. Deus está aqui nessa manhã, em nome de Jesus.